Eu tenho alguns minutos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus, mas dentro da minha palavra tem algo que eu acho importante fazer, porque nós temos um desafio. A palavra de Deus diz em Romanos 10:15 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo, depois dessa afirmação, faz algumas indagações. E como ouvirão se não há quem pregue? E ele repete, faz mais outra indagação. E como pregarão se não forem enviados? A resposta para essas duas perguntas está na igreja. A igreja é a voz de Deus no mundo. A igreja é quem deve enviar. A igreja tem uma função apostólica de envio. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28. Texto conhecidíssimo, 28, 19 e 20. Talvez você conheça como a grande comissão. Eu quero destacar só algumas coisas aqui essa noite. O pastor Nonato daqui a pouco vai complementar e trazer uma palavra de Deus também ao nosso coração. Mas eu entendo, irmãos, se puder pôr aí para mim na revista atualizada, agradeço aí o pessoal da mídia. O apóstolo Paulo declarou uma vez: eu me fiz de grego para ganhar de bárbaro para ganhar os bárbaros, como sem lei para ganhar os sem lei. Paulo fez de tudo para pregar o evangelho a todo o mundo conhecido da sua geração. E ele cumpriu esse propósito. Todo mundo conhecido na época de Paulo foi alcançado pelo evangelho. As nossas fronteiras estão muito mais extensas hoje do que nunca. Mas nós também temos muito mais facilidades do que o apóstolo Paulo tinha em sua época. Amados, 2022 será o ano do Pentecostes em missões. Amém? Aleluia! Dê um glória a Deus! Eu não tenho dúvida, esse ano todo eu tenho profetizado que 2022, esse ano todo eu tenho declarado o ano do Pentecoste, o ano do Pentecoste. E eu creio que Deus vai derramar um avivamento em 2022 na sua igreja, de uma maneira tal, de uma dimensão tal, fora do nosso controle. Nós vamos estar totalmente dependentes do Espírito Santo. Aleluia! No nome poderoso de Jesus. Daqui a alguns dias eu vou estar falando sobre isso lá em Tailândia, sobre o Pentecoste. E eu creio, meus amados, não tenho dúvida. Eu estou me preparando, sabe? O avivamento, na verdade, já começou, viu, pastor Ricardo? O avivamento já começou. E se você não percebeu, você está atrasado. Então acelera aí teus pés em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a onda, mas temos que observar a onda. E quando Deus faz a onda, você pega a onda, você surfa na onda. Você não tem poder de fazer a onda. Eu me lembro, eu vejo muito bem como um surfista que vai, ele fica ali na prancha, ele não pega qualquer onda. Não, ele espera a onda. Ele fica ali, vem uma, ele diz: não é essa aí não, deixa passar. Vem outra, ele diz: não, deixa passar. Mas quando está se formando aquela onda, a onda, o coração dele bate forte, o coração dele acelera, ele se coloca na prancha e curte a onda, sobe na prancha e vai surfando nela. 2022, há uma onda de Deus na sua vida. Aleluia. Se prepare, se prepare. Esse não é tempo mais de nós estarmos com letargia espiritual. Não é mais tempo de nós andarmos com os passos arrastados. Se há alguma coisa que te prende, em nome de Jesus, quebra isso agora, hoje, no nome poderoso de Jesus. Você não vai entrar o ano de 2022 com cadeias nos seus pés, não. Como nós ouvimos agora há pouco nessa dança da igreja lá de Açailândia. Ele vai quebrar as cadeias em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. A palavra nações aí, traduzida no grego, é taetne, que quer dizer etnias. E o que é uma etnia? É todo grupo de pessoas que tem uma cultura em comum, uma língua em comum, que tem uma ideia em comum.
Então, não é somente fronteiras de nações. Como nós há poucos dias fiz uma live com Esaú, falando do mundo virtual, os povos não alcançados do mundo virtual. Então nós temos fronteiras, todo grupo de pessoas que tem uma cultura, e hoje nós temos as tribos dentro da nossa sociedade, que precisam ser alcançadas. Então toda etnia, todos os povos, aquele que tem uma língua em comum, um pensamento em comum, uma língua em comum, deve ser alcançado. E ele diz: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um rito de passagem. Há um rito de passagem. E eu creio que no símbolo que o batismo é para nós, que é a morte e ressurreição. E eu só acredito no Pentecoste, se houver esses dois estágios, a morte e ressurreição. Enquanto você estiver vivo na sua carne, no seu ego, você está longe de experimentar a ressurreição. E se você está longe de experimentar o poder da ressurreição, você também está longe do Pentecoste. O Pentecoste é resultado disso. Interessante que 50 dias depois da morte de Jesus, o Pentecoste acontece. Da ressurreição de Jesus, o Pentecoste acontece. E nós cremos que para esse Pentecoste acontecer, esse rito de passagem, que nós precisamos ter agora em nossa vida, porque, meus amados, nós não podemos mais andar como andávamos até hoje. O mundo está mudando, as sociedades estão mudando, os valores estão mudando, e se nós continuarmos nesse passo lento, nós não vamos alcançar os confins da terra. Eu tenho profetizado que o que você levaria 6 anos para fazer, você vai alcançar em 6 meses. Aleluia. E eu quero declarar isso. Eu não estou aqui dando um jargão, não quero emocionar você. Eu estou liberando uma palavra como profeta. Em 6 meses, se você ler a Bíblia, se você começar a ter vida de devocional, se você buscar a presença de Deus, eu posso declarar isso com toda tranquilidade. Em 6 meses você vai avançar o que você levaria 6 anos. Agora seja preguiçoso e não lê a Bíblia. Daqui a 6 meses você está do mesmo jeito. É bom criar vergonha na cara e dizer: eu sou crente mesmo, de verdade. E a primeira coisa, você precisa estar apaixonado pela palavra de Deus. Só conhece o verdadeiro Deus quem ouve a voz dele. Amém? Glória a Deus. Esse rito de passagem, que eu acredito ser o Pentecoste, esse batismo de fogo, há um batismo das águas que demonstra para o mundo a nossa decisão, mas há um batismo de fogo que vem sobre a igreja nesses últimos dias, que vai derramar, que vai liberar o último grande avivamento antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a última grande colheita antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que nós estamos no fim da era da igreja, que Jesus em breve vem. Meditando em Mateus capítulo 25, o Espírito Santo me fez essa frase: em todo lugar que eu vou, eu declaro ela. Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Igreja, acenda a sua candeia, esteja preparada. Igreja, enche a sua vasilha, ande em santidade. Igreja, esteja atenta, Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É interessante que Jesus repete uma promessa que Deus fez a Abraão, lá no capítulo 12, que ele estaria com Abraão todos os dias. Ele faz essa promessa para os seus discípulos, para lembrar a promessa do Pai. Por isso essa promessa se cumprirá em nossos dias. Então eu quero destacar apenas 4 coisas aqui para você. Primeiro, Mateus capítulo 28, essa ordem de Jesus, esse comando de Jesus, esse imperativo de Jesus, porque aqui o imperativo não é ir, mas em indo nós devemos fazer discípulos. O imperativo está em fazer discípulos. Eu tenho marcado uma live com o Esaú, não marcamos ainda a data, mas nós vamos fazer uma live. Cadê o Esaú? Está por aí?
Eu vi, ali. Nós vamos fazer uma live sobre o discipulado no mundo virtual. Como discipular pessoas no mundo virtual. Porque eu acredito que há fronteiras que nós vamos vencer com estratégia e inteligência. Há outras que nós vamos ter que vencer na raça, na força e na coragem. Como alguns de nós estamos orando aqui por pessoas que estão saindo do seu lar e indo para outras nações, para pregar o evangelho a outras nações e outras culturas. Então essa ordem de Jesus, em primeiro lugar, impõe para nós uma responsabilidade. Nós somos responsáveis. Você e eu somos responsáveis. Essa ordem de Jesus impõe a nós uma responsabilidade sobre a igreja. E em especial, eu reconheço que a igreja brasileira tem um papel preponderante sobre todas as outras nações. A igreja brasileira, por toda a abertura que nós brasileiros temos, pelo celeiro de missões que nós temos, pela liberdade que temos em nossa nação. É lógico que falta um pouquinho mais de caráter, e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu e o pastor Renato estamos andando de pé de calço pelos propósitos da nossa igreja, pelo Brasil, pelos os que estão afastados, pelos propósitos para 2022, mas também por santidade. Vou imitar meu pastor, eu estou andando descalço para minha esposa ser mais santa, né, pastor? É para nós mesmo, né, pastor? Então nós precisamos de uma igreja que acorda hoje. Por quê? Porque pesa sobre nós, como igreja brasileira, uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, Jesus aqui mostra como nós podemos fazer. Ele diz, em indo, ou seja, nós temos que estar em movimento, nós não podemos cumprir essa missão parado, sentado. É lógico que nós começamos pela nossa própria casa, pela nossa rua, pela nossa cidade, pelo nosso estado, e vamos avançando até os confins da terra. Mas Jesus nos mostra como fazer isso, em indo, batizando e ensinando a guardar. Em indo nós precisamos fazer uma coisa para que as nações da terra tenham uma resposta da igreja, discipulando e batizando. E para a comunidade de congregados, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Meus amados, como é difícil, não é difícil ensinar o que é certo ou errado, não é difícil ensinar que mentir é pecado, o difícil é ensinar a não mentir. É fácil eu te convencer que mentir é pecado, é muito fácil. Pego a Bíblia, eu te mostro vários textos que vão mostrar para você que mentir é pecado. Agora, uma outra coisa é ensinar você a não mentir. Esse é um grande desafio do discipulado, é o grande desafio da igreja. Nós não podemos só ensinar conceitos, nós temos que ensinar verdades que são vida, que sejam vividas por nós. Eu não posso ter um discurso desassociado do meu comportamento e do meu testemunho. Afinal de contas, como já disse alguém, as suas obras falam mais que as suas palavras. Terceiro, esse texto também responde por que nós existimos para o mundo. Nós existimos para o mundo para discipular as nações, de todas as etnias, todos os povos. Para isso nós existimos para o mundo. Para fazer discípulo de todas as nações da terra. Eu ainda estou impactado com uma pesquisa que em 2010 foi realizada. Cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. E desde a hora que nós começamos esse culto até agora, nesse mundo que não ouviu falar de Jesus, já morreram mais de 6.000 pessoas sem ouvir falar de Jesus. Há uma urgência. 29 etnias no Nordeste, falei quando o pastor David passou ali por mim, eu disse, nós vamos cumprir o que o pastor Zé Rodrigues falou, nós temos que ir lá pelo menos para pôr o pé nessas aldeias, para declarar que aquele lugar pertence ao Senhor. Nós precisamos ser resposta para o mundo. Nós precisamos ser resposta para o mundo. E eu vou lhe dizer uma coisa sinceramente, o mundo está em mudança e drásticas. E talvez nós tenhamos que ser mais criativos. Eu estava no culto jovem aqui e vendo como a minha geração, para essa geração agora que está em voga, que está
no melhor da sua força. Tem liberdade de ação, de comportamento, de vestimenta. E é lógico que eu não estou falando que você pode vestir o que quiser, porque se for indecente, isso é pecado. Não estou dizendo no modelo, do estilo de você se vestir, mas da decência isso precisa ter. Você pode ser livre para vestir o que quiser, desde que seja com ordem e decência, como diz a Bíblia. Amém? Mas nós temos que usar de criatividade. Nós somos resposta para o mundo. E às vezes, nós temos falhado um pouco nisso. Nós temos falhado. Precisamos ser, assim, uma voz firme para uma geração pervertida como a nossa. Nós estamos no meio de uma geração pervertida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já tem esfriado. O amor de muitos já tem esfriado. E por último, esse texto de Jesus responde a pergunta: por que existimos como comunidade? Meus irmãos, nós temos que cuidar um dos outros. Eu tomei 3 decisões na minha vida e uma delas é que eu não vou andar só. Eu vou ter amigos. Se você faz parte de uma comunidade, você precisa aprender a ter comunhão, a andar junto com seu irmão. Se precisar de ajuda, abra seu coração. Não guarde isso. E eu tenho amigos que eu posso abrir meu coração. E tenho amigos que eu sei que posso contar com eles, até para me confrontar, se necessário for. Feitosa, você está fazendo errado. Eu não quero alguém que passe a mão na minha cabeça, não. Eu quero alguém que me confronte. Amém? Então eu estou procurando pessoas que sejam santas, que tenham mais santidade do que eu, porque eu não quero ninguém que fique lambendo minha ferida. Eu quero crescer. Eu quero ser resposta para a igreja, para que a igreja possa amadurecer e alcançar a maturidade. Jesus está nos ensinando que nós precisamos fazer discípulos das nações e edificar, ensinando esses que se convertem a permanecer firme, a edificá-los na fé, a alcançar a maturidade. O mandato aqui, meus amados, não se limita somente à grande comissão, mas ela permeia toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. O desafio de Jesus, de Deus, é: crescei, multiplicai e enchei a terra. Desde Gênesis até agora, é para nós crescermos, multiplicar e encher a terra. Lá era uma família, aqui é o corpo de Cristo, que precisa crescer, se multiplicar e encher a terra. Amém? Que o Senhor te ajude, que nos ajude nessa tarefa de mudarmos o mundo com o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Aleluia? Amém? Fica em pé. Vai me pagar. Aleluia. Fique em pé, levanta a sua mão para o céu. Aliás, abaixa a mão. Levanta, se você quer ser resposta para o mundo e para a igreja. Você não é obrigado a levantar, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Você não é obrigado a levantar. Ninguém vai lhe julgar se você ficar com as mãos abaixadas. Mas se levantar, você está diante de Deus. Você pode me usar. Pode me usar. Você não tem mais endereço, vou logo lhe dizendo. Aleluia. No nome de Jesus. Papai querido, eis essas mãos levantadas. O Senhor conhece os corações. O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe como e onde pode usar cada um dos teus filhos aqui. Eu não sei qual é a missão desses que estão com mãos levantadas, mas eles estão dizendo: eis-me aqui. Eu estou pronto, eu quero te servir. Se precisa mudar algo em mim, muda. Se precisa me ensinar algo, ensina. Se precisa alterar algo em mim, altera. Mas me usa o meu nome, usa a minha vida, usa o que eu sou e o que eu tenho, para alcançar as nações da terra. E ó Deus, o que o Senhor vai começar a fazer, começa lá em casa. E lá em casa, começa por mim. No nome poderoso de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. No nome de Jesus.